E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, vamos a mais um estudo aqui, pressão de óleo. Eu publiquei um vídeo há mais ou menos um ano atrás, eu vou contextualizar aqui, né? Eu publiquei um vídeo há mais ou menos um ano atrás, aqui de uma coisa que a gente tinha descoberto aqui no nosso Voyage, né? Medindo a pressão de óleo aí na parte de baixo do motor, comparando com a pressão de óleo na parte do cabeçote. E depois que o motor teve uma quebra que a gente fez, a gente foi obrigado a fazer uma alteração grande e fez um upgrade, né, que agora está com o motor 2.0, e a gente reparou que depois agora com o motor 2.0, ocorreu uma diferença naquele comportamento que o motor tinha da pressão de óleo, daquela diferença grande que o motor tinha da pressão de óleo na parte de baixo, comparado com a parte de cima. Então, o motor agora que está no carro 2.0, ele tem um comportamento totalmente diferente e que eu acredito que é o comportamento normal do motor. Então, aquele comportamento que a gente tinha antes, é, tudo indica que é um problema que tinha aquele motor. Apesar de nunca ter ocorrido nada assim, nunca ter decorrido nada em consequência disso, mas hoje a gente vê que o comportamento foi totalmente diferente e a gente alterou poucas coisas de do motor antigo para o novo, né? Foi virabrequim, pistão, bico injetor, embreagem, coisas que não tem nada a ver com a pressão de óleo aqui. Então, eu vou mostrar para vocês e vou mostrar também aqui na bancada qual que é a nossa suspeita, né? O que que a gente acha que foi. Bom, vou explicar aqui então e mostrar os gráficos também, que eu repeti todos os testes que eu tinha feito com o motor 1.9, agora com o motor 2.0. Então, vamos aqui, ó. Bom, então o objetivo é mostrar a diferença de pressão de óleo na parte de baixo do motor, no cavalete medido, né? E também no cabeçote, que tem outro sensor no cabeçote. E eu vou mostrar o suposto problema aí que a gente encontrou com o motor antigo, né? Porque agora no motor 2.0 novo já está totalmente diferente de comportamento e mais plausível. Bom, então só para contextualizar aqui, é, o carro é o Voyage, né? O Turboflix, nosso projeto aí, todo mostrado aí no YouTube. É um Voyage 93 GL, o motor antigo era um motor 1.9, turbo forjado, taxa de compressão 9,3, pistão cavado, né, e virabrequim 1.8. Agora o carro está com pistão 2.0, turbo forjado, taxa de compressão de 11 para 1, pistão reto, especial aí, virabrequim 2.0. Bomba de óleo é a mesma, o óleo aqui no motor 1.9 usava um 10W60 e agora no 2.0 um 15W50. Sensor de pressão é tudo a mesma coisa, pressão de óleo no cavalete um sensor da ODG e um sensor Bosch no cabeçote. Aqui é sensor de temperatura, mas no caso aqui a gente não está interessado na temperatura. Usa uma FT450 com input expander, tudo igual também, os dois motores, né? Aqui o posicionamento, só para mostrar o posicionamento de onde está montado os sensores, então o sensor do cabeçote, o Bosch, montado direto aqui na galeria do cabeçote, e o sensor da ODG montado aqui no cavalete do filtro de óleo com um flexível, né? Só para deslocar ele e não vibrar. Bom, é isso. Então agora eu vou mostrar para vocês aí na bancada qual que é o que que a gente está suspeitando que aconteceu, tá? Bom, pessoal, vou pegar aqui um motor AP na bancada para poder tentar exemplificar para vocês qual que é a nossa hipótese, né, do que pode ter acontecido. Porque no motor 1.9, o antigo, tinha uma diferença muito grande de pressão de óleo do cabeçote para o cavalete, igual eu mostrei no vídeo anterior, e nesse motor agora 2.0 não tem mais essa diferença. Então, bom, o que foi trocado de um motor para o outro? Foi trocado o virabrequim e os pistões. Só isso. O resto é tudo a mesma coisa. Bloco, biela, bomba de óleo, cabeçote, comando, tudo igual. Então, e a junta do cabeçote também foi trocada, né? Obviamente. E por diferença de altura, né? Antes a gente usava mais grossa, mais fina, agora a gente usa mais alta. A nossa hipótese é o seguinte: o motor AP aqui, ó, ele tem na junta do cabeçote, ele tem dois pinos guia, que são esses dois pinos aqui, ó, esse e esse. Esses pinos
do bloco do 1.8 para o bloco do 2.0 muda, tá? A posição. Por isso que geralmente nas juntas aqui, ó, esse aqui é o furo e aqui tem dois furos. Geralmente essa é a diferença do 1.8 para o 2.0. E aí muitas vezes o pessoal rebate os pinos igual tá rebatido aqui para baixo, né? Tanto para poder facear, o pessoal de retífico, né, para facear aqui, para fazer trabalho, brunimento, etc. E aí muitas vezes na hora de montar o pessoal não volta os pinos ou então vai usar uma junta que não é exatamente a junta do próprio motor, uma de 2.0 no 1.8, vice-versa, etc. Então acaba não usando os pinos. Esses pinos eles servem para guiar aqui a junta para ela ficar certinha. Só que, por exemplo, igual esse aqui, é uma junta zero da L-Ring. E eu estou montado com ela aqui, mas está vendo que não casa. Ó. Nesse caso aqui, ó, aqui casou, só que aqui não casa, tá vendo? Então acaba que geralmente muita gente monta sem os pinos guia. E sem os pinos guia, o que acontece? Na hora que você coloca os 10 prisioneiros aqui do cabeçote, ou os 10 parafusos, tem uma folga. A junta consegue mexer um pouco, né? Claro, um pouco. E aí a nossa hipótese é que o furo de subida de óleo aqui, ó, esse aqui é o furo que alimenta que o óleo vem pela parte de baixo, sobe aqui, bate no cabeçote, por isso que tem esse corte aqui, ó. Esse corte, ele passa pelo parafuso e sobe junto ao parafuso no cabeçote. Então, se você ver no cabeçote, esse duto aqui é o maior de diâmetro, porque o óleo sobe por ele para alimentar os mancais lá do comando, quando tem tucho hidráulico, etc. Então, a nossa hipótese é que a junta do primeiro motor, no 1.9 lá, tenha ficado um pouco deslocado, apesar que aqui parece o furo bem grande, mas lá era outra marca. Então pode ser que o furo tenha ficado meio tampado assim. Essa é uma coisa que a gente conseguiu tentar ver de hipótese que justificaria isso, porque não tem mais nada que a gente consegue pensar. Se alguém tiver alguma sugestão aí. E aí o que aconteceu no motor 2.0? Por causa desse problema das guias e tal, o que o Moza fez na hora de fechar o motor? Ele travou a junta aqui, ele colocou certinho, alinhou aqui os furos e tal, e travou ela com uns pinguinhos de super bonder para ela não mexer, já que lá no carro o motor fica meio de lado, então ela tende a cair, na hora que você encosta o cabeçote ela mexe, então ele travou. E aí esse motor não veio problema nenhum, o 2.0, como vocês viram aí, a pressão tá muito igual no cabeçote e no cavalete. Então essa é a nossa hipótese. Se alguém tiver alguma outra ideia, quiser deixar aí de comentário, é sempre legal ter outras pessoas pensando junto, mas isso foi o que a gente conseguiu pensar que justificaria e que quem montou o motor ficou com aquela pulguinha atrás da orelha na hora de montar ali o primeiro motor antigo, né? E prestou mais atenção nisso no segundo motor que não deu problema. Então é isso, exemplificando aí para vocês. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os resultados aqui do comparativo dos dois testes, né? Os testes feitos, mesma condição, com os dois motores diferentes. Então, o que eu apresentei para vocês no vídeo anterior é esse resultado aqui do motor 1.9, que é um motor onde apresentava uma diferença de pressão de óleo muito diferente entre a parte de baixo e a parte de cima do motor. O cabeçote sempre mostrava uma pressão mais baixa, né? Então aqui, ó, a pressão de óleo com o motor frio ainda, na parte de baixo 5,5 kg, na parte do cabeçote 4,5 kg, aqui em marcha lenta com motor quente 1,5 kg no cavalete e 0,8 no cabeçote, aqui a pressão de óleo em aceleração livre 3.000 RPM, nessa condição aqui de temperatura, 6 kg embaixo, 4 kg no cabeçote, aqui a pressão de óleo na puxada do dinamômetro a 7.300 RPM, 6 kg no cavalete e 2,5 kg no cabeçote. E aí quando a gente montou o motor 2.0, eu repeti todos esses testes na mesma condição e dá para ver a grande diferença aqui, ó. Nesse motor novo agora, a pressão de óleo é muito parecida no cabeçote e no cavalete. Então aqui, ó, a diferença é bem pequena, 5,7 para 5,4, 1,1 para 1,05 na marcha lenta, olha só. Pressão de óleo em aceleração livre 5,5 para 4,6,
e 5,8 para 3,9. Então dá para perceber que comparando os dois motores, que realmente esse motor 1.9 ele tem algum problema na subida do óleo para o cabeçote, porque o cabeçote apresentar muito menos pressão assim do que a parte de baixo. E agora com o motor 2.0 aqui, essa diferença é muito menor, né, a diferença do cabeçote para a parte de baixo. Lembrando de novo, a diferença dos dois motores é somente virabrequim, pistão, bico, embreagem, o cárter, mas assim, essas coisas, a bomba de óleo é a mesma, o cabeçote é o mesmo, comando, não mexi em nada no cabeçote, de trocar nada assim, os sensores de pressão é o mesmo, a injeção é a mesma, é tudo a mesma coisa. Então, o bloco do motor é o mesmo, biela, então assim, a gente, por isso que eu mostrei ali, a gente acha que o problema foi na montagem daquela junta. Aqui, ó, também os resultados, aqui já é mais inerente aí ao tempo de subida, né? Como é que com o motor antigo, como a pressão era bem mais baixa no cabeçote, o óleo demorava muito mais para subir e começar a mostrar pressão no cabeçote. Então dá para ver aqui, ó, que o cabeçote, que é o laranja, sempre demorava mais para atingir a pressão. E agora no motor 2.0, eles têm andado juntinho. A pressão praticamente é o mesmo tempo que ela gasta para passar na parte de baixo no cavalete e subir para o cabeçote, que é o mais normal, né? Então realmente mostra que aquele motor 1.9 tinha algum problema. Isso aí é interessante para saber. Você pode conseguir diagnosticar se o motor tem algum problema com esse tempo aí de subida do óleo ou mesmo com a diferença de pressão, né? E aqui mostrando aí o log de uma partida a frio. Aqui, ó, os dois testes aqui, com motor antigo em 2022, uma partida a 13 graus e meio a água, e aqui, ó, 2023, 13 graus também a partida a frio, com o motor já 2.0, aí a partida dos dois motores, e aí dá para ver o que? Dá para ver em vermelho o motor novo, 2.0, a pressão de óleo subindo no cavalete e logo depois subindo no cabeçote. As duas medições sobem muito parecidas. E no motor 1.9 antigo com problema, dava para ver que a pressão de óleo subia no cabeçote, depois desse tempo todo aqui, mais de um segundo é que subia desculpa, aqui no cavalete e aqui depois que subia no cabeçote. Então, mostrando novamente, aqui dá para ver a diferença de pressão, ó. Mostrando novamente o mesmo problema aí, né? Então, bom, só para ratificar para vocês e mostrar que a gente, com o outro vídeo, meu objetivo não era falar que aquele comportamento era para todos os motores, mas que era um comportamento que o nosso motor estava tendo e que a gente não tinha descoberto nada na época. E agora, quando a gente trocou o motor, o comportamento das pressões de óleo mudou todo, e aí foi isso que eu vim mostrar aqui para vocês. Então, é um comportamento muito mais normal agora, o óleo subir rapidinho também no cabeçote e a diferença de pressão ser muito menor. Então, é basicamente isso. Se tiver algum comentário, fique à vontade aí para deixar o comentário, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!